Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram esse final de semana? Final de semana da sexta rodada do Campeonato Brasileiro, uma rodada histórica para o Brasileirão, para a CBF, né, para o futebol brasileiro como um todo. Se você não sabe o que que é, fica aqui até o final do vídeo que eu vou contar para você. É uma surpresinha só para quem fica até o final do vídeo que vai descobrir essa curiosidade específica e histórica para o futebol brasileiro. Bom, sou Gabriel Todaro, sempre trago análise dos principais jogos das principais equipes de futebol brasileiro aqui na Rede com Todaro. Seja muito bem-vindo a essa página linda de meu Deus, que eu estou gostando muito de fazer esse conteúdo para vocês, não só do Campeonato Brasileiro, mas o conteúdo que está por vir da Copa do Mundo e da Seleção Brasileira. Bom, meus queridos, vamos começar conversando aí sobre os jogos da sexta rodada do Campeonato Brasileiro com os jogos de sábado, né? No sábado a gente teve a vitória do Vitória por 2-0 em cima do Atlético Mineiro, lá no Barradão. O Vitória fez o primeiro gol do jogo no primeiro minuto, no primeiro tempo, né? Com o Renato Kaiser, e ampliou no segundo tempo com o Eric, um belo gol ali, cortando para a esquerda e batendo colocado. Gol característico do atacante do Vitória, né? Já fez gol contra o Palmeiras assim, e voltou a repetir a dose contra o Atlético Mineiro nesse ano. O Atlético até começou melhor, até estava conseguindo jogar bem, até os gols do Vitória, onde se perdeu na partida e deixou ali o Vitória muito mais próximo de sair com os 3 pontos do que, inclusive, do Galo de conseguir uma reação ao longo da partida. Também no sábado a gente teve a vitória tranquila e até, por que não fácil, do Flamengo em cima do Botafogo no Newton Santos. O Flamengo venceu por 3-0. Samuel Lino e Léo Pereira fizeram os gols no primeiro tempo e o Pedro ampliou, fazendo o chocolate do Mengão no segundo tempo. Foi um bom jogo do Flamengo, não foi um jogo tão bom assim do Botafogo, que deixou a desejar nesse confronto contra o Mengão no seu estádio, lá no Engenhão. 3-0 ficou pouco, poderia ter sido mais se o Flamengo não tirasse o pé no segundo tempo. No domingo tivemos um clássico morno, talvez não, o pior clássico paulista de 2026 ficou a cargo de Santos 1, Corinthians também 1. Um jogo muito morno, muito abaixo do que as duas equipes poderiam apresentar, muita expectativa criada em torno do Neymar, do Memphis Depay nesse confronto na Vila Belmiro. E o confronto não saiu do empate e das poucas chances criadas ao longo da partida. O Memphis Depay fez o primeiro gol do jogo aos 18 minutos e depois o Gabriel, numa assistência do Neymar de Canela, acabou conseguindo um empate para o Peixe em cima do Corinthians. O empate é muito melhor para o Santos, que consegue pontuar em casa contra um rival. O Corinthians, que estava vencendo na partida, deixa escapar essa vitória importante para o clube ao longo do Campeonato Brasileiro, engata a quinta vitória, o quinto jogo sem vencer no Campeonato Brasileiro, na temporada, né, juntando os jogos do Campeonato Estadual. Uma marca amarga, né, para o Corinthians nesse começo de temporada do Campeonato Brasileiro. Também no domingo tivemos o bom jogo, né, onde o Fluminense teve muito trabalho para encarar o Furacão, um efetivo Atlético Paranaense que conseguiu chegar 2 vezes e marcar nessas 2 oportunidades. Né? O Atlético sai na frente com o Mendoza, o Fluminense consegue o empate e a virada, o empate com o Hércules, a virada com o Canóbio, mas no segundo tempo o Luiz Gustavo de cabeça consegue empatar a parada para o Furacão, só acontecendo o gol da vitória do Fluminense lá na reta final, nos acréscimos da partida, onde o Flusão conseguiu fazer o 3-2 com Guilherme Arana. Bom jogo no Maracanã, o Fluminense, né, tendo que se superar na base da troca de passes, na base da bola aérea, enquanto encarava do outro lado um Atlético Paranaense muito perigoso, com uma efetividade muito alta. Não à toa chegou 2 vezes e conseguiu fazer 2 gols. No Beira-Rio, o Inter paga o pato pela pressão, pela crise, acabou tomando um gol muito cedo com o William José no primeiro tempo e não conseguiu reagir. Né? O Inter, por mais que criou, por mais que teve chance, né, pressionou, não conseguiu chutar certo, não conseguiu converter as suas chances em gol e acabou ficando no 1-0 mesmo para o tricolor de aço, que engata, né, e se isola como o melhor visitante desse Campeonato Brasileiro por enquanto. 3 jogos, 3 vitórias longe da Fonte Nova, uma estatística muito importante para um time que não tem pretensões assim tão altas no Campeonato Brasileiro, mas já começa a se consolidar no G4 da competição. O Palmeiras também venceu o Mirassol
nesse domingo, né? 1-0, gol do Flaco Lopes, um belo gol de fora da área do atacante palmeirense. Uma vitória na base da superação, na superação do cansaço, na superação da fadiga e na superação de enfrentar um adversário muito, muito chato mesmo. O Mirassol deu trabalho, o Mirassol fez trocas de passes muito rápidas, e se não fosse o Carlos Miguel com excelentes defesas, o Verdão poderia ter saído de campo do Allianz Parque nessa volta ao Allianz Parque com um empate ou até mesmo com a virada do Mirassol em cima do Alviverde imponente. Boa vitória do Palmeiras para manter encostado no São Paulo, que venceu no Campeonato Brasileiro, mas a gente já vai chegar lá. Mas é um bom jogo aí para o time conseguir respirar dentro dessa sequência complicada que o clube tem, com rodadas, né, com a final do Campeonato Paulista, com a rodada do meio de semana perdendo para o Vasco, no final de semana em casa consegue a boa vitória em cima do Mirassol. O Palmeiras, que é junto com o Fluminense e com o São Paulo, o melhor mandante desse Campeonato Brasileiro. 3 jogos disputados, 3 vitórias, 100% de aproveitamento, 9 pontos conquistados. O Coritiba aproveitou bom momento também, venceu fora de casa o Corinthians no meio de semana, voltou a vencer o Remo dentro de casa no Couto Pereira por 1-0. O Coritiba foi bem efetivo, apesar de ter sido um time completamente diferente do jogo que foi contra o Corinthians, muito mais copeiro, né? Fez 1-0 e conseguiu se defender, recuou e esperou o Remo sair para o campo de ataque. Pena que o Remo não tem efetividade nenhuma no ataque, e isso tornou a vitória do Coritiba muito mais um teste para a defesa do que realmente uma dificuldade para ser notada aqui hoje. Mas uma boa vitória do Coritiba dentro de casa, 3 pontos conquistados contra um adversário diretíssimo nesse Z4 futuro aí, que os dois times provavelmente vão brigar no final do Campeonato Brasileiro. Também no domingo tivemos o empate entre Cruzeiro e Vasco, né? Um Vasco que promete muito, né? Um time que ressurge depois da vinda do Renato Gaúcho para comandar a equipe. E o Cruzeiro, que acabou demitindo o Tite, né? Com um pouco mais de 50% de aproveitamento, quase 51% de aproveitamento, né? Um Cruzeiro que desespera, né? Um Cruzeiro que a gente não vê futuro, um Cruzeiro que a gente não vê tanta assim, ambição nos próprios jogadores. Vamos ver como que vai ser a estreia da Libertadores nos próximos meses, como que vai ser o rendimento da equipe nesses próximos rodadas do Campeonato Brasileiro também. Empata em casa, poderia ter sido derrotado tranquilamente pelo Vasco se não tivesse a infantilidade do Barros em ter sido expulso. O Cruzeiro sai na frente com o Christian, até penso que vai sair uma goleada, mas logo no comecinho do segundo tempo o Vasco consegue empatar e virar a partida com Barros. Só que na sequência ele é expulso, e aí o Cruzeiro cresce o volume no jogo, consegue o empate com o Chico da Costa aos 70 minutos do segundo tempo, porém aos 86, 16 minutos depois, o Brenner consegue colocar de novo o Vasco em vantagem no confronto contra o Cruzeiro, porém nos acréscimos o Japa empata a parada e fica nesse 3-3 frenético nesse Campeonato Brasileiro maluco. Também tivemos a vitória do São Paulo fora de casa, como eu falei, o São Paulo permanece na liderança do Campeonato Brasileiro. O São Paulo aproveita, né, a falha do Cleiton, né, o Bragantino sai na frente com o Herrera, num jogo no primeiro tempo muito morno, mas o Massa Bruta consegue sair na frente. Aí no segundo tempo, Sabino e Caleri, como eu falei, aproveitando a falha do Cleiton, colocam o São Paulo de novo em vantagem na vitória, no caminho da vitória, e o São Paulo consegue se segurar na reta final. O Bragantino pouco criou e pouco conseguiu numa pressão meio descontrolada dentro da área, jogando bola para dentro da área do São Paulo. Acabou segurando um resultado importante fora de casa e vai ter aí uma semana decisiva, inclusive com o jogo contra o Atlético Mineiro fora de casa e o Palmeiras no Morumbi. Mas vai ser uma semana intensa aí de Campeonato Brasileiro para a gente acompanhar. Para fechar a rodada do Campeonato Brasileiro, tivemos um empate sonífero na Arena Condá entre Chapecoense e Grêmio, né? A Chape até sai na frente com volta clara de pênalti, muito bem marcado, mas o Nardoni consegue empatar ainda no primeiro tempo, e aí o segundo tempo é um desespero. O narrador do Andan até tentou, né, passar alguma emoção nesse segundo tempo, mas pouca coisa aconteceu, e esse empate foi muito merecido, porque as duas equipes criaram pouquíssimo, né, para não dizer nada, e mereceram esse empate lá na Arena Condá. Não ajuda nenhuma das duas equipes, né? O Grêmio poderia se fortalecer e permanecer na parte de cima da tabela, se segurar na parte de cima, e a Chapecoense poderia até respirar um pouquinho contra o Z4, mas esse empate aí deixa todo mundo na mesma. Bom, meus queridos, de Campeonato Brasileiro é isso. Agora a curiosidade, né, para você que ficou até aqui no final do vídeo,
se eu não notou nada de diferente que eu tô falando, já 6 rodadas aí, pelo menos nos jogos que estão acontecendo, o Campeonato Brasileiro simplesmente quebrou o recorde da história do torneio de mais partidas em sequência, né, sem acontecer um 0-0, né, com todas as partidas pelo menos saindo algum gol. Né. Esse recorde se mantinha desde 1964, quando o Campeonato Brasileiro chegou à marca de 48 jogos em sequência, sem ter 0-0. Em 2011 chegamos perto de bater essa meta, com 46 jogos em sequência, mas em 2026 a gente ultrapassou com uma boa margem. Né? Chegamos à marca de 56 jogos, perdão, sem 0-0 nesse Campeonato Brasileiro. É uma marca muito importante, muito expressiva, né? Não à toa, dentre todas as competições internacionais, né, nacionais, né, da Argentina, seja da Argentina, da Espanha, da Ligue 1, da França, o Campeonato Brasileiro é o campeonato com a maior média de gols por enquanto, e é o único campeonato que em 56 partidas seguidas saíram gols. Isso é um dado muito impressionante. A gente fala de uma pré-temporada que aconteceu junto com o Campeonato Estadual, e o Campeonato Brasileiro também começou muito cedo, e isso se reflete a uma defesa um pouco mais desatenta, a ataques um pouco mais soltos, e a efetividade dos atacantes também aumentou muito nesse começo de ano. A gente viu o Vitor Roque fazendo bastante gols, o próprio Paco Lopes, o Chico da Costa, que fez gol pelo Cruzeiro, mas tem o Caio Jorge, que está lesionado, mas consegue fazer seus gols também, o próprio Carlos Vinícius, são jogadores que estão contribuindo bastante para essa média aumentar, e tomara, né, que nessa 7ª rodada que vai acontecer no meio de semana, também passe aí com todos os jogos, pelo menos marcando gols, e a gente podendo chegar na sexta-feira com a marca de 66 jogos, por exemplo, né, convertendo, balançando as redes. É um dado curioso para vocês, o recorde de maior jogos consecutivos com gols pertence ao campeonato argentino, né, de 1936 a 1938, totalizando 411 jogos em sequência com gols ao longo do seu campeonato nacional. Na sequência veio o campeonato húngaro de 2013 a 2014 com 139 jogos e fechando a lista o campeonato holandês em 2025 e 2026, essa temporada que eles estão disputando agora, bateu a marca de 99 partidas em sequência com gols. Esses são os dados curiosos para vocês sobre essa 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tomara, e aí? Você acha que a gente vai bater esse recorde? Você acha que vai bater o recorde, por exemplo, do Campeonato Argentino? Mais de 2 anos aí com gols nos campeonatos brasileiros? Diz aí sua opinião sobre o que você achou também da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu sou Gabriel Todari, seja sempre muito, muito, muito bem-vindo ao Na Rede com Todari. Se inscreve aí, dá essa força, deixa o like e compartilha com seus amigos. Até o próximo vídeo na sexta-feira. Tchau, tchau.